Eu vou trazer um argumento aqui que está no livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao 17. Aqui se retrata a abertura do sexto selo. Vejamos. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Temos aqui a abertura do sexto selo, que descreve um grande terremoto, capaz de mover ilhas e mudar a geografia que conhecemos. Ou seja, se alguém disser que o sétimo selo foi aberto, ou será daqui a alguns dias, como isso sucede, como pode ser assim, se nem ocorreu esse grande terremoto? Não é no espiritual, ou em um sentido espiritual. Esse grande terremoto é para mover ilhas, penhascos, montes. Por isso se diz que é um grande terremoto. Depois que este sinal ou catástrofe ocorrer, surgirá um avivamento como nunca houve sobre a terra, entre os escolhidos, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que antes que ocorresse esse terremoto, já estavam em um avivamento, no nome do Eterno, no nome do Messias, único e verdadeiro Messias, Messias de Nazaré. Porém, quando ocorrer esse terremoto, esse avivamento crescerá de uma forma muito rápida e ganhará outras almas de uma forma muito mais rápida. Como? Porque aqui se inicia o período da grande tribulação. E depois disto, 144 mil e uma multidão que não dá para contar está descrita como assinalados ou que possuem o selo do Deus vivo, o Espírito Santo. No capítulo 7, depois que João tem a visão dos 144 mil e da multidão que não dá para contar, de todas as tribos, línguas e nações, no versículo 14, o apóstolo João responde a um dos anciãos que perguntou a ele quem eram aqueles. Aí ele diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essas pessoas, elas ressuscitarão na primeira ressurreição. Ou seja, essas pessoas que vão morrer no período da grande tribulação não foram arrebatadas. Por quê? Porque o arrebatamento ocorreu? Não. Mas porque ainda vai ocorrer. Devido ao arrebatamento não ter ocorrido, muitos vão ser pegos pela besta e não vão negar o nome santo do Salvador. Vão entregar suas vidas, vão morrer, vão ser mortas no período da grande tribulação. Porém, existem aqueles que não serão pegos e não serão mortos. Por isso serão transformados, porque nem todos dormirão.
como está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante. Nem todos dormirão, nem todos morrerão, mas no momento, no abrir e piscar dos olhos, no grego é no átomo, numa fração de segundo, seremos transformados. Os que estiverem vivos neste período da grande tribulação. Quando terminar a cota de todos aqueles que devem morrer, como está descrito na visão, que devem morrer, aqueles que permanecerem vivos, ou ficarem vivos, neste tempo, ouvida a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, ou de Elohim, o Criador, a última trombeta, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ao soar da última trombeta, que é a sétima, aí sim, no período já da grande tribulação, aqueles que morreram ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. Aleluia! Louvado seja o Eterno, o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra, porque aqui temos uma evidência clara de que o arrebatamento não é de uma visão pré-tribulacionista, ou seja, antes que inicie a grande tribulação, porque está escrito que muitos morrerão durante a grande tribulação e depois eles ressuscitarão, porque eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, não aceitaram a marca da besta, nem adoraram a imagem da besta, mas venceram pelo sangue do Cordeiro e reviveram, ou seja, foram ressuscitados. E uma outra passagem bíblica do próprio Apocalipse. São esses que passam pela grande tribulação. A exemplo de todos os apóstolos das eras primitivas da igreja, ou da Kehillah, que no original é congregação, do grupo de escolhidos. Porque este grupo de escolhidos foram perseguidos e mortos, queimados, lançados para os leões comerem, decapitados. Muitos desses morreram naqueles tempos e só ressuscitarão depois que for completado este número que devem morrer no período da grande tribulação. Os apóstolos, todos aqueles que morreram no tempo deles, os apóstolos ou da era apostólica, de lá para cá, eles só ressurgirão ou ressuscitarão quando se completar o número dos escolhidos, que são esses que vêm da grande tribulação. A voz diz que são os que vêm da grande tribulação, ou seja, só vai ocorrer a ressurreição quando morrerem todos estes que têm que morrer no período da grande tribulação. Aí depois serão ressuscitados os que estiverem vivos no momento da ressurreição deles, serão transformados. Aí sim, depois serão transladados para encontrar o Messias, o nosso Salvador, nos ares. Ou seja, nós não precederemos os que dormem, como o apóstolo ensinou lá em 1 Coríntios 15. Mas, depois que eles foram ressuscitados, nós seremos transformados, comprovando então que a igreja, na verdade a Kehillah, a congregação, os escolhidos, o grupo do Messias, eles serão arrebatados ou transladados depois da ressurreição dos mortos e depois da transformação. São 3 eventos: ressurreição, transformação e transladação. Mesmo que ocorra de uma forma rápida, não precederemos aos que dormem. Mesmo que ocorra de uma forma rápida, não precederemos aos que dormem, porque foi isso que o apóstolo chamou a atenção. Porque eles ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados. O que o apóstolo Paulo mostra em 1 Coríntios 15, 52 é que no abrir e piscar dos olhos seremos transformados após a ressurreição dos mortos. Em um terremoto também, a exemplo do Messias que ressuscitou e ocorreu o terremoto, a terra tremeu. Ou seja, a transformação é no abrir e piscar dos olhos, no átomo. É o que está no texto que o apóstolo ensina e explica sobre a transformação. Não precederemos aos que dormem, mas no momento, no abrir e piscar de olhos,
seremos transformados. Foi isso que o apóstolo explicou. Aí sim, conforme lá em Tessalonicenses capítulo 4, nós subiremos e seremos arrebatados ou transladados para encontrarmos com o Messias, para nos encontrarmos com o Messias nos ares, o Rei dos Reis. Temos aqui então nossa primeira parte deste estudo. O arrebatamento é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu trouxe aqui argumentos sobre o período da grande tribulação, a ressurreição dos mortos, que é a primeira ressurreição. Ou seja, se é a primeira ressurreição, não haverá outras ressurreições, mas a segunda ressurreição, que será somente no final, para o juízo final, para reinar no milênio. Todos aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro terão que ressuscitar na primeira ressurreição. Para você ter certeza e comprovar que aqueles que morrem no período da grande tribulação são aqueles que vão ressuscitar também na primeira ressurreição, nós temos no capítulo 20 do livro de Apocalipse, no versículo 4 ao 5, o seguinte: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Temos aqui o próprio texto explicando e comprovando diretamente, categoricamente, que aqueles que não adoram a besta, nem a sua imagem, reviverão, ou seja, serão ressuscitados. E o texto declara, primeira ressurreição. E este período é o período, ou foi o período da grande tribulação, do momento em que é imposto uma adoração falsa a uma imagem e a um Deus que não é o único e verdadeiro, Elohim de Israel. Esse é o período da grande tribulação, que será imposto a todos os habitantes da terra, para que adorem uma imagem, a imagem da besta. Como está escrito, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Estes, eles são da grande tribulação. E o que o texto diz? Que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Porque quando o Rei dos Reis voltar, estabelecerá o milênio, ou o reino milenial, o reino messiânico do Messias, que durará 1000 anos. Temos aqui então mais uma evidência clara, que a própria Escritura revela. Porém, às vezes temos que ler de uma forma linear, para entender o verdadeiro contexto. Existem muitas escolas teológicas e pontos positivos nelas. Porém, existem muitas interpretações errôneas de sabedoria humana, que não possui a revelação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Nas próprias escolas teológicas, são com essas interpretações errôneas que devemos tomar cuidado. Pois está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.